Isso. Como que a gente explica ter só matéria e a gente não conseguir encontrar a antimatéria? Porque era pra estar cheio de antimatéria aí. Bem, existem várias explicações. Você tem interesse de gerar de R$ 8.000 a R$ 100.000 de renda todos os meses com a profissão considerada a mais promissora no futuro? Então, transforme-se em um programador completo com o pacote Full Stack Master da Donkey Code. Não perca a oportunidade de investir em seu futuro e sair na frente de todos. Link na descrição do vídeo. Que Porque a antigravidade, só pra deixar pro pessoal entender, eu que sou leitor de ficção científica, era uma das coisas que o Asimov e outros autores usavam, que seria o grande propulsor de Claro. foguete, né? Você usava a gravidade e a antigravidade pra ir pra um lugar e pro outro. E aí? O que o pessoal falava era o seguinte. Vamos lá. Quando criou o universo, criou a matéria e pelas leis da física e da mecânica quântica e tal, criou a antimatéria junto. Eu tenho uma dificuldade em entender antimatéria. Então a antimatéria é a mesma massa, só que carga oposta. É só isso. Dá pra foi pegar criado. a antimatéria? Não dá, né? Não dá, mas Não. ela é... Ela não dá pra coexiste. pegar. Não dá pra pegar por quê? Porque a gente não encontra a antimatéria. E esse é o Não? grande problema. Tá. Entendeu? Criou o universo, teoricamente criou a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Mas não pode ter acontecido isso. Por quê? Porque se a matéria encontra com a antimatéria, ela se aniquila. Exato. Então, se tivesse criado a mesma quantidade, a gente não estaria aqui. Certo? O universo teria se aniquilado. Tá. Só que a gente tá aqui. Então, como que a gente explica essa falta de simetria que a gente chama? Mas peraí, existe antimatéria ou não existe? Vamos chegar lá. Tá. Vamos chegar lá. Quem que propôs isso? É antiga essa É ideia? antigo, é bem antigo. Então criou lá a matéria e antimatéria, era para ter se aniquilado, mas não se aniquilou porque a gente está aqui, Certo. entendeu? Só que na teoria aparece a antimatéria. Como Nos que a gente cálculos. explica isso? Como que a gente explica ter só matéria e a gente não conseguir encontrar a antimatéria? Porque era para estar cheio de antimatéria aí. Bem, existem várias explicações. Uma delas é que a gente vive num bolsão de matéria no universo. E pode ter um lugar aí em algum outro canto que é um bolsão de antimatéria. E aí a gente nunca vai encontrar aquela antimatéria. Então quem vive lá acha que o universo só tem antimatéria. Tá. A gente que vive aqui acha que o universo só tem matéria. Essa é uma explicação. Outra explicação é que aconteceu alguma coisa nesse momento aqui, que eles não ninguém sabe explicar, o pessoal estuda isso, que nesse momento aqui teve uma produção tipo matéria mais uma coisa. Uma partícula a mais. Tá. Quebrou a simetria. Tá. E aí quebrou a simetria, a matéria reinou no universo e a antimatéria ficou por isso que a gente não encontra ou encontra pouca. Como que a gente sabe que a antimatéria existe? A antimatéria, ela pode ser criada, por exemplo, no acelerador de partículas. Quando Como se cria uma quando você colide ali, por conta da energia ser muito alta, você consegue reproduzir o que aconteceu no início do universo. Que era o quê? Criar matéria e antimatéria. Só que ela se aniquila rapidamente. Entendeu? Os caras medem. Já tentam medir e chegar nessa conclusão. Buracos negros, que é uma coisa muito energética no universo, pode criar antimatéria ali. Existem telescópios espaciais, tem um muito famoso chamado Integral, que ele é ligado para detectar a antimatéria, entendeu? O problema é que quando então, vamos supor, um buraco negro lá jogou um jato daqueles relativistas, jato de energia que ele tem. Tá. Aquele jato vem cheio de antimatéria. Quando ele chega na Terra, por exemplo, ele encontra a matéria. O que acontece? Aniquila. Então a gente não detecta. Mas qual é o efeito desse aniquilamento? Não é nenhum. visível? Não é visível. Tá. Porque a propriedade é essa. Quando a matéria encontra a antimatéria, elas se aniquilam, se anulam. Então por isso que é difícil da gente detectar. Porque alguma coisa pode estar gerando antimatéria, mas encontrou a matéria. Pum, aniquilou. Entendeu? Tudo isso eu falei para quê? Para explicar o que os autores de ficção científica falam. Teoricamente tem antimatéria. Então a antimatéria, ela sofreria o efeito contrário da gravidade, Que é a antigravidade. Então se eu pegar um motor e encher ele de antimatéria, eu vou ter um motor antigravitacional. Certo. O que a gravidade faz? Puxa. O que a antigravidade vai fazer? Afasta. Pronto, eu tenho um motor perfeito. Eu fico brincando com puxa e afasta pra fazer o que eu quiser. Exatamente. Então é isso que é o motor antigravitacional, Então, é baseado Mas nisso. é impossível ou... Muito bem. Einstein disse que é impossível. Então, o Einstein disse que isso não poderia acontecer. Por quê?
Hã? Porque quebra alguma regra? Porque quebra a regra da relatividade e tudo mais, entendeu? Na relatividade, a gravidade tá sempre puxando e tal. Tá. Semana retrasada, lá no CERN, lá no LHC. O LHC tem vários experimentos, um É o deles... Fernando. Hã? Fernando. Fernando. LHC. LHC. Paquito fica desesperado. Lá no LHC tem vários experimentos. Um deles chama-se Atlas. É o nome de um experimento. O que os caras fizeram? Criaram uma garrafa. O experimento é o seguinte: eles construíram uma garrafa que é um ímã super poderoso. Tá. E ali eles conseguiram colocar ali partículazinhas, um pouco de partícula de antimatéria, que eles geram lá no CERN, lá no LHC. O que acontece? Se ela se comportasse do jeito que ela tem que comportar, na hora que eu desligasse os ímãs, ela teria que subir. É. Só que na hora que desligaram o ímã, ela caiu. Ela foi atraída pela gravidade. Então não Então, tem antigravidade. Não tem antigravidade, entendeu? Então foi um experimento muito legal. Quer dizer, eu até brinquei, o título do meu vídeo é isso, Einstein certo mais uma vez, entendeu? Que filho da mãe esse cara. Filho da mãe, cara. Filho da mãe. E tudo é comprovado. Tudo. E eles... mas eles fizeram o experimento, repetiram o experimento dezenas de vezes e todas as vezes que eles repetiram acontecia exatamente a mesma coisa. Na hora que eles desligavam o campo magnético, que é o que segurava as partículas, elas caíam. Que fantástico. Então, tá obedecendo a relatividade.